Como é que nós podemos então descobrir os perfis de personalidade das equipas? Como é que nós conseguimos distinguir quem é quem e como é que vamos perceber aonde é que é melhor encaixar aquela pessoa ou outra? Como é que vamos fazer essa divisão e essa triagem? Então, a primeira coisa que eu acho que é essencial todos os líderes compreenderem, acho que é um papel essencial do líder olhar para a equipa. Okay? Não olhar só para o negócio, mas olhar para a equipa. Quem são? Eu acho que, voltando aqui à comparação com o jogo de futebol, é como se um treinador só pensasse na estratégia de jogo e não pensasse que jogadores é que eu tenho para fazer essa estratégia. Okay. Ou seja, olhar para a equipa, perceber quais são as diferenciações. Exemplo, se eu tenho uma pessoa que é muito mais dedicada ao detalhe, ao pormenor, porquê é que eu vou colocar, por exemplo, outra pessoa que não é tão dedicada a esse detalhe e esse rigor, uma função que exige exatamente esse detalhe e esse rigor? Ou se eu tenho uma pessoa que tem muito mais prazer, muito mais satisfação na interação com as outras pessoas, eu estou a colocar uma área de rigor em vez de eu colocar, por exemplo, uma área de interação com as pessoas. Então, conseguir usar esses mesmos mecanismos pode fazer a diferença na organização. Porque não só essas pessoas vão se sentir mais motivadas, porque todos nós gostamos de exibir os nossos talentos, todos nós gostamos de nos sentir mais confiantes a fazer aquilo que nós somos bons a fazer. Okay. Há pessoas que são mais criativas, há pessoas que são mais analíticas, há pessoas que são mais orientadas para pessoas, há pessoas que são mais orientadas para processos. E se nós, pura e simplesmente, colocarmos essa pessoa numa função, não pensarmos nas suas características, nas suas capacidades naturais e não aproveitarmos essas capacidades para pôr em prol do grupo, da organização, nós estamos a perder talento, estamos a perder criatividade. Muito bem. Okay? E como é que nós então conseguimos fazer, para quem não conhece nada de nada ou quem não tirou formação na área de psicologia ou dentro dessa ferramenta, como é que nós podemos ir na prática fazer essa análise? Olha, eu dou uma sugestão que muitas vezes dou a pessoas que inclusive não trabalham connosco e dizem, Eduardo, é uma pequena empresa, como é que nós podemos fazer? Olha, no nosso site, concretamente, nós temos um teste de personalidade. Qualquer pessoa pode fazer e pode ser, inclusivamente, e é um teste que normalmente as pessoas fazem com muito agrado, não precisa ser uma coisa corporativa, pode ser uma coisa espontânea. Olha, nós tínhamos interesse em perceber melhor quais são os teus talentos, como é que tu funcionas. Nós, no nosso site, na ninicoaching.com, tens a possibilidade de fazer um teste gratuito, a pessoa faz o teste e, entretanto, começam a partilhar. Também. Porque, claro, o resultado é gratuito, não é tudo assumido. É ótimo. E a pessoa percebe ali e diz assim, olha, eu identifiquei-me com este perfil de personalidade. E dentro da tua pequena organização, claro que para organizações maiores tem que ser um projeto mais pensado, mais estruturado, aí o coaching fará sentido em termos de intervenção, mas uma pequena empresa pode perfeitamente fazer um teste no nosso site gratuitamente, partilhar entre os colegas, partilhar entre o líder também partilhar a sua personalidade é uma coisa muito importante, porque as pessoas percebem também muitas vezes que aquilo que está a acontecer, a forma de comunicar, tende a ser mais filtrada consoante o nosso perfil de personalidade. Se eu entender que o meu chefe ou o meu líder comunica de determinada maneira, é porque é a sua forma de comunicar. Não está certa nem errada, não é no sentido de criticar. Exato. Um exemplo prático. Se eu sou uma pessoa mais rigorosa, mais perfeccionista, é natural que eu te faça algumas críticas. Porque isso é um talento que eu tenho. O talento de conseguir criticar alguma coisa em concreto, nomeadamente melhorar um processo. Então, se eu tenho essa característica, essa capacidade, também me dá a possibilidade de agarrar nessa informação e transpô-la para ti. Ou seja, eu quero melhorar, quero que tu faças. E esse sentido crítico, em vez de ser visto de uma forma menos positiva, pode ser visto inclusivamente como uma forma de melhoria, de incentivo e de motivação da própria pessoa. E também de criar elos de ligação, ou seja, é para mostrar que a pessoa está acessível a outros de que estão a colaborar com ela, não estão no mesmo patamar, porque sendo um patrão, sendo alguém que está a dirigir uma organização, está num patamar superior, está num patamar de liderança, mas é uma pessoa que quer aprender e comunicar com os seus liderados, com quem está abaixo, de uma forma direta. Ou seja, isso é extremamente importante para quem está na posição de liderado. Repara, quanto mais confiança eu tiver na minha liderança, maior é a minha entrega, correto? Claro, imagina, por exemplo, que nós temos uma organização onde eu falo russo, mas a maior parte das pessoas que lá estão falam inglês, francês, espanhol. Pois. Como é que eu vou conseguir motivar, dar orientações, dar ideias de projeto, de negócio para essas pessoas se elas não estão a interpretar sequer aquilo que eu estou a transmitir? Elas estão a ouvir uma coisa diferente daquilo que eu estou a dizer. Porque elas não interpretam, apanham uma palavra ou outra, mas elas não interpretam o significado essencial disso. Okay? Então, acho que pode ser mais um paralelo para nós compreendermos que, se não houver uma linguagem comum na organização, se não houver uma linha condutora do ponto de vista de algo que as pessoas consigam compreender que, independentemente de haver códigos diferentes, há um código que é um código comum da organização, onde nós temos intercooperação, compreensão.
Exemplo muito rápido, nós temos intervido em organizações de maior ou menor dimensão de pessoas que trabalham lado a lado há 20 anos. E quando têm acesso a este código, começam a olhar para a outra pessoa com mais respeito, a admirar os talentos. Em vez de ser a pessoa que eu sempre critico, eu vejo a pessoa que inclusive complementa uma parte que eu não estou tão desenvolvida. Se eu sou perfeccionista, sou menos criativo, por exemplo. Se eu tenho um colega que é criativo, em vez de criticar a sua espontaneidade, eu posso aproveitar exemplos dele para o meu crescimento. E até solicitar ajuda. Olha, quando precisa de resolver um problema, não tem criatividade para a resolução do problema, pode pedir auxílio. Olha, eu tenho aqui esta situação para resolver. Como é que tu achas a diferença entre o indivíduo e um grupo? A vantagem do grupo deveria ser a capacidade de nós conseguirmos aproveitar toda essa diversidade que nós temos. Em vez de vermos na diferença da outra pessoa uma dificuldade, uma incapacidade, vermos a possibilidade de cooperação e de grande crescimento em grupo. Muito bem. Eduardo, antes de avançarmos, vamos então passar o vídeo e voltamos já depois então à conversa. Muito bem. Nós vivemos rodeados de relações pessoais, relações profissionais, só que para essas relações funcionarem, nós temos que ter 3 pilares muito importantes. Temos que nos conhecer a nós próprios, temos que conhecer a outra pessoa e só aí começa o terceiro pilar. O pilar, efetivamente, de relações saudáveis, onde nós nos compreendemos, onde compreendemos as outras pessoas. Aí começa o nosso entendimento com o outro ser humano. E na INEA Coaching o nosso propósito, a nossa missão é espalhar, é divulgar esse código secreto que possa ajudar a nossa comunidade, o nosso mundo, para que possa ficar cada vez mais consciente de si, da outra pessoa, e com isso nós possamos ajudar, dar o nosso pequeno apoio para uma comunidade cada vez mais consciente das relações e por isso ter relações cada vez mais saudáveis. Olá a todos, então cá estamos nós com o seu programa Manhãs na TV. Nós vamos estar aqui muito próximo do meio-dia consigo e está a decorrer a rubrica Código de Relacionamentos. E nós estamos aqui na companhia de Eduardo Torgal e antes de nós irmos para um curto intervalo, estávamos a falar exatamente acerca do potencial das diferentes personalidades. Mas agora vamos abordar um tema, uma questão que é o seguinte. Talvez você que seja um empresário possa se identificar com este assunto. Imagine que você tenha uma equipa em que você contrata uma série de pessoas, mas que passado um tempo aquelas pessoas não conseguem demonstrar os resultados que você tinha a sua expectativa. Despede aquelas pessoas, contrata outras, mas passado um tempo volta a ter o mesmo problema, não consegue corresponder, as pessoas não correspondem à sua expectativa. Eduardo, a minha questão é, será que há algum ponto onde nós possamos identificar o problema neste tipo de situações, aonde é que nós podemos ir identificar o que é que está a correr mal? Okay. E porquê é que está a correr mal? Bom, há diferentes fatores que podem influenciar isso, não é? Nós aqui, centrando um pouco mais na questão da equipa, que é muitas vezes um dos principais fatores onde isso pode ser uma influência, é pensarmos muitas vezes, e pegando aqui um pouco naquilo que falávamos há pouco, na importância de nós compreendermos duas coisas importantes. Eu acho que são duas coisas essenciais. Primeiro, uma coisa é compreender quem é a equipa que nós estamos a trabalhar. Falámos aqui ainda há pouco sobre isso, mas a primeira questão essencial é nós percebermos que tipo de líder sou eu. Ok. Acho que é uma pergunta que muitas vezes não há tempo, pelos líderes, de fazer, não há a reflexão de o fazer e perde-se muito nesse não questionamento. Porque repara o seguinte, se eu sou um líder, e isto é um vício muito frequente nos líderes, que é, se eu sou um líder mais orientado para metas, concretização, etc., ok, muito bem. Isso é um bom líder, normalmente é um líder muito orientado para resultados. Eu vou ter uma tendência de ir buscar pessoas que se identificam comigo, porque eu acho que essas pessoas são as pessoas que estão certas, são as pessoas que têm uma visão correta da situação.
E esse vício pode ser feito por essa pessoa mais orientada para metas, mas pode ser, por exemplo, uma pessoa mais orientada para a criatividade e desenvolver vários projetos e ir em diferentes frentes, etc. O que é muito frequente acontecer? Eu vou buscar pessoas que estão alinhadas numa fase inicial com esta minha visão, portanto, eu vou inundar a organização com um conjunto de talentos que muitas vezes sobram e se sobrepõem. E depois falta uma coisa muito importante, que é as complementariedades, ou seja, as pessoas que fazem outra parte que nós não gostamos de fazer. Agarrando na questão de um empresário que é uma pessoa criativa, expansiva, com uma grande, forte impulsionamento para criar novas áreas de negócio e projetos. Fantástico. Pode ser uma equipa que inicialmente seja envolvida dessas pessoas entusiastas e que inicialmente funcione de uma forma muito dinâmica, só que as organizações não funcionam só no arranque. Claro. Okay? Falo no arranque de um projeto, no arranque de uma nova organização, no arranque de um novo departamento, no arranque de uma ideia nova que possa ser concebida. E nesse impulso inicial, essa equipa é muito funcional, porque temos uma fase de criatividade, é forte, é consistente. Depois, o que é que vem faltar? Sustentabilidade. Sim. Sustentabilidade. Então, se nós temos a ideia, por exemplo, que o nosso perfil de liderança tem tendência a ser mais de criatividade, ok? Tem mais tendência de ser de explosivo, de criar ideias, conceitos. E se eu caio na tentação, que é fácil, ok? Caio na tentação de procurar pessoas que são semelhantes a mim, qual é que é a consequência deste processo? A consequência é que eu não vou conseguir ter sustentabilidade a médio e longo prazo. Outra coisa é dizer assim, não, eu tenho o perfil exatamente ao contrário, Eduardo, eu não tenho esse problema. O meu problema é que não tenho novas ideias na organização. Talvez porque eu, como líder, ainda não me apercebi disso, mas o que eu gosto nos perfis que vou contratando são pessoas que são semelhantes à minha imagem. Então eu contrato pessoas que são os chamados long runners, são as pessoas que fazem corridas longas, fazem maratonas em vez de sprints. E se eu vou contratar essas pessoas, falta-me sempre alguém que me desequilibre a organização no bom sentido. Alguém que traga um rasgo, uma nova ideia, alguém que diga, vamos fazer diferente. Encorajador, desafio. Que desafie aquilo que é o status. A chave deste processo, eu acho que começa inicialmente por eu perceber que tipo de líder é que eu sou, para eu ficar atento, para ligar as alertas. E assim, atenção, quem eu vou contratar, às vezes são pessoas que numa fase inicial até de entrevista, são pessoas que são contra a minha forma natural de pensar. E ainda bem. E isso é bom, porque enriquece. Porque aí traz diversidade, traz a complementariedade que tu não tens como líder, que é normal, porque nós não vamos conseguir ter essa complementariedade toda em todas as áreas de negócio. Eu não posso ser uma pessoa que corre muito rápido em poucos segundos e uma pessoa que faz 40 km a correr ao mesmo tempo. Pois. Porque eu não desenvolvi essa capacidade de uma forma tão sustentada. E quando falamos de personalidade, que é um tema mais central, são capacidades inatas, são capacidades que nós quase que não treinamos para elas, são naturais. Eu não posso pedir, por exemplo, a uma pessoa que é entusiasta e que cria muitas ideias para ser extremamente detalhista. Porque se no momento em que ele o fosse, perderia a capacidade de ser fora da caixa, porque ele estaria num trilho que é muito importante muitas vezes cumprir para as organizações. Então o segredo deste processo é, em primeira análise, porque muitas vezes o erro está exatamente no primeiro momento, que é a contratação, numa primeira análise perceber o que é que eu preciso de contratação para a minha equipa. E aceitar que muitas vezes essas pessoas vão dar as respostas que eu nunca daria. Porque essas são as respostas que eu preciso ouvir na organização. Sim, e não aceitar aquilo como um confronto, não aceitar aquilo como um adversário, não aceitar essa situação e essa pessoa como se fosse um inimigo, mas uma complementariedade ao grupo que é necessária para gerar essa dinâmica. E deixa-me só fazer aqui uma ressalta, isto é muito importante nos está a ver neste momento, que é, este processo é inconsciente. É inconsciente. E, portanto, quando o faz, não diz, não, eu contrato o melhor para a organização. É preciso mesmo ligar os alertas. Eu falo de muitos profissionais experientes que têm trabalhado ao longo da minha vida, profissional como coach, e que muitas vezes dizem, Eduardo, eu sem querer, não fiz nada nesse sentido. Eu pequei sempre nesse erro que é, quando eu vi, mas como é que é possível? Esta pessoa é tão lenta, Só que essa pessoa lenta pode ser um excelente corredor de maratona. Ou então alguém que diz, esta pessoa é demasiado dinâmica, pareceu-me demasiado confusa na entrevista. Pois é essa pessoa que precisa de criar confusão na organização, positiva. Claro, não está em causa o talento da pessoa e a capacidade e a habilidade da pessoa. Está em causa a sua particularidade, está em causa aquilo que o define, a essência que está por trás do seu comportamento no dia-a-dia. Porque quando tu tens isso nas organizações, as pessoas são mais felizes. É a pessoa-chave. Porque a pessoa é mais feliz quando é a pessoa-chave, quando é útil, quando aquilo que ela faz é relevante.